Então é o seguinte, vamos rebobinar rapidão, tá bom? Porque a aula 1 tá completa lá, tudo pra ti, com vários exemplos, enfim, tem assim, inclusive coloquei trechos de shows, porque tu precisa ouvir o que eu coloquei lá. Então aqui agora eu vou falar alguns pontos principais, mas tu precisa assistir a aula 1, tá? Mas beleza, vamos lá, vambora. Olha só, gente. Primeira coisa, a gente sabe o que é belting? Esse é um questionamento muito importante, tá? Porque a gente ouve falar muita coisa do que é belting, do que pode ser belting. Fulaninho me disse uma coisa, eu acho, às vezes a gente acha, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, tu sabe mesmo o que é? Tu tem dúvida? Normalmente a gente tem uma dúvida, né? Tem uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que eu sei. Então, é o seguinte, primeira coisa, a gente ouve dizer que o belting é um som cortante, que o belting é um som pra frente, que o belting é uma voz de peito que vai até o agudo, né? Que o belting tem a ideia do cantar falando, tipo, é só tu começar a falar e aí começar a cantar mais ou menos como tu fala, nessa região de fala, que tu vai chegar num belting, a gente ouve esse tipo de coisa, concorda? E isso não necessariamente está errado, ou pelo menos não está tudo errado, mas a gente entendeu na aula 1 que o belting é muito mais do que simplesmente um som cortante, um som pra frente, é muito mais que isso, né? A gente pegou o conceito belting realmente e entendeu o que significa. Então, a gente começa pensando em alguns pontos principais do que o belting pode ser e, na verdade, do que ele é. Algumas coisas que fazem parte do belting, que é, por exemplo, tá? Cássio, belting dá pra cantar graves? Eu já começo te dizendo, belting é uma estratégia pra cantar agudos, tá bom? Belting é uma estratégia pra cantar agudos, beleza? Então, Cássio, dá pra cantar graves em belting? Está respondido, tá bom? É uma estratégia pra agudos. A gente quer potencializar esses agudos e quer chegar nos agudos que talvez a gente precisaria de uma voz de cabeça, mas a gente não vai precisar quebrar. Sabe quando a pessoa vai subindo aquela voz potente, 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 vai indo pro agudo e a gente pensa, não vai aguentar, não vai aguentar, não vai aguentar. E a pessoa aguenta, ela não quebra, ela não troca. Esse é o belting, é uma estratégia, é isso que a gente quer, tá? A gente entendeu o belting como uma forma de expressão, e eu bati muito nesse ponto, inclusive, e muitos dos exemplos que eu dei de shows, que eu peguei shows e mostrei aqui pra vocês, a gente conversou muito sobre a estratégia que o cantor, naquele caso foi o Dalton, tá? Que ele utilizou num programa de competição, né? Foi no X Factor, se eu não me engano. Então, o belting como uma forma de expressão. E o belting, sim, é uma voz potente. E o belting, sim, é uma voz que tem um timbre específico, né? Uma voz mais metal, uma voz com punch, uma voz com projeção, uma voz que deixa, parece, inclusive, o teu cantar mais claro, tá? Então, sim, essas questões também fazem parte do belting. E a gente começou a entender alguns conceitos de belting como voz falada, né? Que é a ideia do speech-like, ou seja, o belting ele quer manter a estética da fala, a gente não quer... e isso, inclusive, fazendo um parênteses aqui, como a gente entende que o belting quer manter a ideia da voz falada, essa voz que eu tô mantendo aqui contigo agora, tá? Como ele quer manter isso aqui, a gente já deduz que belting não é voz de cabeça e belting não é voz de peito. Belting é uma voz mista, ok? Belting é voz mista. Talvez tu esteja agora suando um pouquinho pra acompanhar, né? Eu sei, eu falei que eu ia dar uma rebobinada bem rápida, tá? Porque eu expliquei tudo isso com detalhes, com muitos detalhes na última aula, tá bom? A gente ficou uma horinha falando sobre isso. Mas fica tranquilo, fica me acompanhando aqui. Tá gravada, tá disponível aqui, tá bom? Vocês podem assistir aqui essa aula comigo, sem problema, porque essa aula é prática. Mas para que vocês entendam belting de forma geral... vocês têm que assistir a aula passada, tá? É uma aula muito rica, gente, de verdade. É uma aula que eu dou dentro do curso. Então, sim, o belting ele tem a ideia do speech-like, da voz falada, porém é uma voz com muito punch, com muita potência, com muita pressão, né? Não é uma voz falada igual essa minha aqui. A gente recruta muito mais coisa, a gente articula os filtros de formas diferentes para que saia uma voz com essa estética, mas que alcance agudos, tá? Então, inclusive, por isso que a gente tem essa ideia de que o belting pode ser uma voz de peito, né? Porque mantém essa ideia nos agudos, então a gente pensa, pô, é uma voz de peito. Ou então a gente pensa, como que eu faço pra minha voz de cabeça soar igual uma voz de peito, sabe? Tem essas coisinhas assim. A gente entendeu isso com mais riqueza na aula passada. E aqui pra finalizar, então, o belting é sim uma voz mista, é uma voz potente, projetada, com um timbre mais metal, ok? Lembrando que voz mista é o equilíbrio de registros, tá? O belting, nós temos a voz mista meio grave, voz mista meio aguda. O belting se encontra nessa voz mista e ele consegue ter uma elasticidade muito legal para os agudos, tá bom? É uma estratégia ótima para agudos potentes que não quebram. Então aqui, só para ressaltar, parece peito,
mas não quebra e não causa danos. Porque se tu tentar subir pro agudo com peito, que muitas pessoas fazem, a voz sai gritada e a voz quebra e a voz causa danos no teu aparelho fonador. E é uma coisa que o belting não faz, tá? O belting ele não soa gritado, o belting ele não quebra, diferente da voz de peito nos agudos, ele se mantém. E o belting não causa danos no teu aparelho fonador. Então aqui, mais uma vez, para reforçar, o belting não é voz de peito, o belting não é um peito que vai até o agudo, o belting não é gritado, o belting não é berrado, que nem a gente fala berrelting, tá? Não é isso. E o belting não é somente, coloquem aqui uma aspas, não é somente uma voz metálica e estridente, tá? O belting é muito mais do que isso. E por que eu digo que o belting não é somente uma voz metálica e uma voz estridente? Porque eu posso fazer uma voz metal, uma voz de cabeça, aliás, ser metal, entende? Eu posso fazer uma voz de peito metal. Por exemplo, uma voz de cabeça. É uma voz de cabeça metal. Se eu quiser fazer uma voz de peito, inclusive com uma ressonância baixa, pá, pá, yeah, né? Tá mais metal, tá mais estridente, tá um pouquinho mais ardida. Yeah, tá um pouquinho mais ardida. Não é belting. Então, o belting não é somente uma voz metálica e estridente, tá bom? E aí a gente encerrou a nossa aula 1.